Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Aparecida Gaspar, do Núcleo de Cianorte, Paraná. Leciono nas escolas Rui Barbosa de Japurá e no Santos Dumont de São Tomé. E hoje, eu vou trazer para vocês o gênero textual conto. É bem bacana esse gênero textual, por quê? Porque ele é simples, é uma narrativa curta, breve, poucos personagens, um conflito apenas. Então, assim, para esse período que nós estamos, um período pós-pandêmico, é ótimo para ser trabalhado, porque o nosso aluno está com uma defasagem. Então, assim, vamos dar iniciação aos gêneros mais simples para aí a gente ir, traçando nele passo a passo, até a gente conseguir todos os nossos objetivos. Então vamos lá para esse gênero super bacana, o conto. Então nós vamos trabalhar, este conto direcionado ao 7º ano. Então nós temos alguns objetivos aqui: compreender os elementos e a estrutura do conto, planejar e produzir um conto. E para essa produção do conto, nós vamos utilizar a plataforma de redação Paraná, que é muito legal também, uma ferramenta muito bacana para a gente trabalhar. Então, nós temos a proposta da nossa atividade, o gênero textual, o conto, e aqui nós vamos produzir o conto de mistério, certo? Então, ali, retomando, o conto é uma narrativa escrita em prosa, ela pode ser breve, diferente do romance, E um texto narrativo, nós temos que lembrar sempre, ele envolve enredo, personagens, o tempo, o espaço, A partir da leitura de textos motivadores e com base nos nossos conhecimentos, nós vamos produzir esse conto de mistério. Então, ali alguns elementos que nós precisamos conhecer, antes de nós produzirmos, antes de dar início à nossa produção textual. O narrador, ele é o relator dos fatos, ele pode aparecer em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Então, você vai escolher, meu querido estudante, o seu tipo de narrador. Então, ali, se você escolher em terceira pessoa, nós vamos, vocês vão seguir ali nessa linha, certo? Olha lá, nós temos um exemplo. O menino estava voltando a pé da escola. Então, eu escolhi aqui, nesse exemplo, o narrador em terceira pessoa. Tudo bem até aí? E os personagens, Eles podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. O protagonista, vamos dizer assim, o mocinho da história. O antagonista é aquele que vai se opor ao mocinho, E os secundários é o, que fazem parte ali de toda a trama. Lembre-se que o conto não é um texto, longo. Então, assim, a gente não tem muito, vamos dizer assim, muito tempo para dar todas, as características. Então, assim, é bem resumidinho, tá? Então, olha lá um exemplo. O menino sabia que aquilo era impossível. Então, olha lá, eu só disse, o menino. Não entrei mais em detalhes, Então, assim, sempre lembrando desse fato importante aqui do conto, certo? E o espaço? É o lugar, ali onde que os fatos acontecem, esses fatos podem acontecer em um ambiente. Os contos, no conto, geralmente acontecem em um único espaço, Então, assim, a gente não vai colocar ali, nós não vamos colocar vários espaços, vários acontecimentos, Sempre lembrando, de ser algo bem resumidinho. Vamos para um exemplo, olha lá. Um ruído veio de um terreno baldio. Parecia uma voz. Entre folhagens, o menino viu um cachorro cobrindo o focinho com as patas. Deu meia volta e passou de novo pelo terreno baldio. Então, ali o terreno baldio é o nosso espaço. Notem que nós citamos o mesmo espaço. Não utilizamos outros tipos de espaço, certo? E na narrativa?
O tempo também é um elemento muito importante. Diz respeito quando ocorrem as ações. E esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Ele é marcado, né, pela passagem dos eventos. Observe o exemplo. Naquele dia, o menino chegou em casa mais tarde, almoçou e foi para o quarto. Então, naquele dia marca o tempo, né? Notem ali o tempo cronológico, né? O tempo nosso, assim, de relógio, né? Certo? Então, ali, pessoal, agora, né, nós planejamos, né? Nós vimos os elementos, conhecemos um pouco dos elementos, vamos pensar na estrutura do conto, certo? Aí, alunos, meus queridos, vocês vão continuar anotando todo ali o seu planejamento, né? Todos os elementos. E nós vamos pensar no enredo, na apresentação dos fatos, na situação problema, ou ali no conflito, né? No clímax e no desfecho. Eu vou comentar um pouco sobre cada um, né? Dessa estrutura para vocês. Então, o enredo. O que é o enredo? Vamos pensar assim. É um conjunto de fatos, né, que compõe a narrativa, né? É todo aquele acontecimento, é o que vai acontecendo ali no nosso conto ali, que, né, faz parte ali do nosso enredo. Então, é o conjunto, é a história, né, desde o início até o final. A apresentação dos fatos e dos personagens, né? Nós vamos contextualizar o nosso leitor, né, sobre o que vai acontecer, quem são os personagens, né? Em primeiro momento, é como se fosse uma introdução, tá? A situação problema ou conflito, né, que gera os fatos. Então, nós vamos ter que pensar também ali, né, no problema, naquele conflito que vai dar todo, né, gerar toda a nossa história, os fatos, enfim, fazer uma coisa muito bem ligada ali, né, interligada para fazer um sentido, né, pensando tudo, né, nesses elementos ali. E o clímax? O que é o clímax? É o momento de maior tensão da história, né? Então, a gente tem que lembrar aqui que não é o desfecho, assim, né, o ápice da história, mas sim o clímax, né? Quando está para se resolver tudo. Por isso, aí, nessa parte, a gente precisa ser muito criativo, né? É essa parte ali que vai chamar a atenção, que vai, né, se encaminhar para o desfecho, né? Para a conclusão da sua história, para a resolução do conflito, certo? E a partir daí, né, com todos os nossos elementos, o que nós vamos fazer? Acessar a plataforma, como eu disse no início da aula, né, a plataforma Redação Paraná, e, né, eu vou deixar até o link certinho ali, e vamos dar início à nossa proposta, né, que será o gênero textual conto, e nós vamos produzir o conto de mistério, certo? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, né? E muita criatividade ali, que eu sei que vocês têm, e mão na massa, pessoal. Agradeço muito, né, o carinho de vocês, e até mais. Super beijo!